Por mais de 5 décadas, a família Assad manteve um controle inabalável sobre o poder na Síria. Hafez al-Assad, um ex-oficial da Força Aérea, tomou o controle em um golpe de 1970, estabelecendo um regime baseado na repressão e em um culto à personalidade. Seu partido Ba'ath, que defendia uma mistura de nacionalismo árabe e socialismo, tornou-se o único árbitro da vida política. A dissidência foi impiedosamente esmagada, mais infamemente no massacre de Hama, em 1982, onde milhares pereceram em uma repressão brutal à Irmandade Muçulmana. O filho de Hafez, Bashar, herdou o manto do poder em 2000. Inicialmente, houve esperança de que o jovem Assad, um oftalmologista treinado na Grã-Bretanha, pudesse conduzir a Síria em direção à reforma. No entanto, essas aspirações se mostraram ilusórias à medida que Bashar consolidava o poder, espelhando as táticas autoritárias de seu pai. Os serviços de segurança, conhecidos como Mukhabarat, continuaram sua vigilância generalizada, sufocando qualquer lampejo de dissidência. Embora o regime mantivesse uma aparência de estabilidade, as tensões fervilhavam sob a superfície. A estagnação econômica, a corrupção desenfreada e os abusos generalizados dos direitos humanos alimentaram um profundo ressentimento. Os Assads, pertencentes à minoria alauíta, enfrentaram acusações de sectarismo, alienando ainda mais a maioria sunita. Essas queixas, há muito reprimidas, explodiriam com os ventos de mudança que varreram o mundo árabe em 2011. A Primavera Árabe, uma série de levantes pró-democracia que derrubou ditadores em todo o Oriente Médio, acendeu brasas de descontentamento na Síria. Em março de 2011, inspirados pela queda de Ben Ali, da Tunísia, e de Mubarak, do Egito, protestos eclodiram na cidade de Deraa, no sul do país. A resposta do regime foi rápida e brutal, desencadeando forças de segurança contra manifestantes pacíficos. O que começou como protestos localizados rapidamente, se transformou em uma rebelião armada em grande escala. Desertores do exército sírio, enojados com a brutalidade do regime, formaram o Exército Livre da Síria, ELS, buscando derrubar Assad. À medida que o conflito se intensificava, atraía atores regionais e internacionais, cada um buscando seus próprios objetivos, transformando a Síria em um campo de batalha para guerras por procuração. O conflito fraturou a Síria ao longo de linhas sectárias. Os Assads, apoiados por sua base alauíta, encontraram apoio de milícias xiitas, incluindo o Hezbollah do Líbano e o Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica do Irã. Do outro lado, a oposição predominantemente sunita recebeu apoio da Turquia, Arábia Saudita e Catar, enquanto as potências ocidentais forneceram apoio limitado a grupos rebeldes moderados. Apesar de enfrentar condenação e sanções internacionais, o regime de Assad, fortalecido pelo apoio militar russo e iraniano, conseguiu se agarrar ao poder. No entanto, a maré começou a mudar no final de 2014. Uma ofensiva rebelde ressurgente, liderada pela Hayat Tahrir al-Sham, HTS, um grupo anteriormente afiliado à Al-Qaeda, pegou o regime desprevenido. A HTS, aproveitando sua experiência no campo de batalha e explorando o estado enfraquecido do regime, lançou uma ofensiva relâmpago, capturando cidades importantes como Alepo, Hama e Homs. O exército sírio, desmoralizado e esgotado após anos de guerra, desmoronou sob o ataque. O controle de Assad sobre o poder, antes aparentemente inabalável, evaporou com velocidade surpreendente. Nos últimos dias de seu governo, Assad, isolado e abandonado por seus aliados, fugiu de Damasco, seu paradeiro desconhecido. A queda da capital síria marcou o fim definitivo da dinastia Assad, concluindo mais de meio século de governo autoritário. No entanto, enquanto os sírios celebravam a queda de um ditador, eles se viram lutando com a tarefa assustadora de reconstruir uma nação destruída por anos de guerra. O colapso do regime de Assad enviou ondas de choque por todo o Oriente Médio, mudando equações geopolíticas de longa data. Para a Rússia, a queda de Assad representou um revés significativo. Moscou havia investido pesadamente em apoiar seu aliado sírio, implantando tropas e recursos para mantê-lo à tona. A perda de sua base naval em Tartus e o fracasso em proteger um aliado fundamental representaram um golpe para as ambições da Rússia de influência regional. O Irã também se viu lutando com as consequências da queda de Assad. Teherã há muito via a Síria como um elo crucial
em seu eixo de resistência contra Israel e o Ocidente. A perda de sua cabeça de ponte síria ameaçava interromper as linhas de suprimentos iranianas para o Hezbollah no Líbano, enfraquecendo sua postura regional. A Turquia, que havia apoiado a oposição síria, viu uma oportunidade de expandir sua influência no norte da Síria. No entanto, Ankara também enfrentou o desafio de conter a milícia curda YPG, que havia esculpido uma zona autônoma no nordeste da Síria, levantando temores de separatismo curdo dentro das próprias fronteiras da Turquia. Roleta russa. A aposta de Putin na Síria. A intervenção de Vladimir Putin na Síria em 2015 foi uma aposta que visava reafirmar a influência russa no cenário mundial. Enfrentando o isolamento internacional após a anexação da Crimeia, Putin viu uma oportunidade de projetar o poder russo no Oriente Médio. Ao apoiar Assad, Putin pretendia garantir a base naval da Rússia em Tartus, impedir o colapso de um aliado russo e combater o que ele percebia como a disseminação da mudança de regime apoiada pelo Ocidente. Embora a intervenção militar da Rússia tenha inicialmente mudado a maré a favor de Assad, ela também teve um custo. A Rússia sofreu baixas militares, prejudicou suas relações com o Ocidente e ficou atolada em um conflito prolongado. A queda de Assad, apesar do investimento significativo da Rússia, expôs os limites das capacidades de projeção de poder de Moscou. O resultado da aposta síria de Putin permanece incerto. Embora a Rússia mantenha presença militar na Síria, sua influência diminuiu. Moscou agora enfrenta o desafio de navegar em uma paisagem complexa pós-Assad, buscando preservar seus interesses, enquanto evita um maior envolvimento em uma região volátil. O tabuleiro de xadrez iraniano. Os interesses estratégicos de Teherã. Para o Irã, a Síria tem sido uma pedra angular de sua estratégia regional. Desde a Revolução Islâmica em 1979, Teherã cultivou laços estreitos com Damasco, vendo a Síria como um aliado vital contra Israel e um conduto para o fornecimento do Hezbollah no Líbano. A queda de Assad representa um revés significativo para as ambições regionais do Irã. A perda de Assad ameaça interromper a ponte terrestre do Irã para o Líbano, colocando em risco sua capacidade de armar e apoiar o Hezbollah. Também prejudica a influência do Irã no Levante, uma região que considera estrategicamente vital. Teherã agora enfrenta o desafio de se adaptar a uma nova realidade na Síria, buscando preservar seus interesses enquanto navega em um ambiente volátil e imprevisível. As opções do Irã na Síria pós-Assad são limitadas. Pode tentar manter seu apoio às milícias pró-iranianas, visando preservar sua influência em certos bolsões do país. No entanto, com a perda de seu principal aliado, a capacidade do Irã de moldar os eventos na Síria foi significativamente diminuída. Ambivalência americana. Uma superpotência à margem. A abordagem dos Estados Unidos ao conflito sírio foi caracterizada pela ambivalência e pela relutância em se envolver profundamente. Embora o governo Obama tenha pedido a renúncia de Assad e fornecido apoio limitado a grupos rebeldes moderados, absteve-se de intervenção militar direta, cauteloso em se envolver em outro atoleiro no Oriente Médio. O governo Trump inicialmente sinalizou uma mudança na política, lançando ataques aéreos contra as forças do governo sírio, em resposta a ataques com armas químicas. No entanto, Trump também expressou o desejo de se retirar da Síria, vendo o conflito como uma distração de sua agenda América Primeiro. A queda de Assad apresenta desafios e oportunidades para os Estados Unidos. Embora a remoção de um ditador acusado de crimes de guerra seja um desenvolvimento positivo, também cria um vácuo de poder que pode ser explorado por grupos extremistas. Os EUA agora enfrentam a difícil tarefa de equilibrar seus objetivos de contra-terrorismo com seu desejo de evitar o envolvimento na Síria. Uma nação em ruínas. Reconstruindo a Síria. O colapso do regime de Assad marca o fim de uma era na Síria, mas também inaugura um período de profunda incerteza. Após anos de guerra brutal, o país está em ruínas, sua infraestrutura destruída, sua economia em frangalhos e seu tecido social dilacerado. A tarefa de reconstruir a Síria será monumental, exigindo um esforço hercúleo dos próprios sírios e da comunidade internacional. Um dos desafios mais urgentes é a crise humanitária. Milhões de sírios foram deslocados interna e externamente, buscando refúgio em países vizinhos e além. A guerra deixou uma geração marcada pela violência e trauma.
exigindo investimentos significativos em educação, saúde e apoio psicológico. O cenário político permanece profundamente fraturado, com vários grupos armados disputando o poder. A ascensão do HTS, com sua ideologia islâmica, levanta preocupações sobre a direção futura da Síria. Estabelecer um sistema político estável e inclusivo que possa unir os sírios através de linhas sectárias e étnicas será fundamental. O longo caminho a percorrer, rumo a uma nova Síria. O caminho a seguir para a Síria será longo e árduo. O país enfrenta uma infinidade de desafios, incluindo a necessidade de reconstruir sua infraestrutura, curar suas divisões sociais e estabelecer um sistema político estável. A comunidade internacional tem a responsabilidade de ajudar a Síria em sua transição, fornecendo ajuda humanitária, apoiando a recuperação econômica e promovendo a reconciliação política. Alcançar uma paz duradoura na Síria exigirá uma abordagem abrangente que aborde as causas profundas do conflito. Isso inclui promover a governança inclusiva, proteger os direitos das minorias, abordar as disparidades econômicas e garantir a responsabilização por crimes de guerra. A comunidade internacional deve permanecer engajada, fornecendo apoio sustentado e trabalhando para prevenir o surgimento de novos conflitos. A queda do regime de Assad representa uma oportunidade para um novo começo na Síria. Embora os desafios sejam imensos, também há o potencial para um futuro melhor. Trabalhando juntos, os sírios e a comunidade internacional podem ajudar a construir uma Síria pacífica, democrática e próspera, uma homenagem adequada aos sacrifícios daqueles que lutaram por um amanhã melhor. 'Cause I don't give a fuck.